Assunto polêmico em um Goiás que está dando muito certo nesse começo de Série B, ainda assim com o torcedor tendo uma certa insatisfação com o atacante Paulo Baia, que pode ser inclusive refletido dentro das atuações do jogador no restante da Série B. Eu como torcedor, tentar fazer um mapeamento de por que o torcedor do Goiás nesse momento anda chateado com o Paulo Baia, mesmo o jogador sendo o artilheiro do time na temporada, já tendo marcado 2 gols inclusive nessa Série B do Brasileirão. Além disso, sobre a questão do entrosamento do time, que ainda acaba prejudicando nas tomadas de decisões dos atletas. Então o índice maior de erro é natural, tanto do Paulo Baia quanto do Thiago Galhardo, os dois que não se entenderam bem dentro de campo no último jogo contra o Brusque, como isso pode ser aprimorado, até quando vai o contrato do Paulo Baia e a minha opinião a respeito, se são justas ou não, e qual deveria ser, digamos, a conduta do torcedor, né, nesse momento da temporada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, ou também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil no primeiro comentário fixado, onde você ganha R$20 de graça para apostar como quiser, como por exemplo nas partidas da Sul-Americana desta próxima quarta-feira. Teremos, por exemplo, na fase de grupos, o Atlético Paranaense jogando fora de casa, com vitória pagando 1,43 a cada real apostado. Vitória do Cuiabá contra o Metropolitanos a 1,29. Vitória do Fortaleza contra o Nacional de Potosí a 3,05. E a vitória do Boca também fora contra o Sportivo Trinidense a 1,42. Essas e todas as outras odds, tanto das competições internacionais quanto também da Série B do Brasileirão, na próxima sexta, Goiás e Ituano, é na Pix Brasil, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as vaias para o atacante Paulo Baia, mesmo jogador que chegou como uma aposta no início da temporada, sendo um artilheiro do time até o presente momento, com 13 gols marcados e 2 assistências. No jogo contra o Cuiabá, ele acabou sendo substituído no segundo tempo, um jogo que eu acho que até nos 2 últimos jogos, eu sendo o Márcio Zanardi teria feito a mudança um pouco mais cedo, mas compreendo que mesmo não tendo a atuação espetacular do Paulo Baia, o aspecto físico dos outros jogadores também do comando ofensivo pesaram, como por exemplo do Wellington, atacante de velocidade, acabou de chegar também. Então nesse cenário, acho que o Paulo Baia até aguentou um pouco mais nos 2 últimos jogos por conta do cansaço. E naturalmente você, dos outros jogadores, naturalmente jogando mais tempo e com um time ainda desentrosado, é natural alguns erros, alguma antecipação de uma jogada, uma hora que é para você tentar um passe na vertical, acaba tentando uma finalização, totalmente comum da gente se ver como o Goiás está passando nesse momento de uma pré-temporada. No jogo contra o Cuiabá, eu consegui escutar ali um misto entre aplausos e depois começa com a vaia, a torcida meio reclamando, e depois aplausos, muito também pelo placar, o Goiás vencendo por 1-0. No jogo contra o Brusque, eu confesso que não vi, no momento da substituição, não consegui escutar uma vaia da torcida, que estava assim em peso também lá em Santa Catarina, para a entrada do Brenner Herculano já nos minutos finais, o Paulo Baia jogou 86 minutos. Aí nesse cenário, acho que o torcedor do Goiás está errado. Eu que defendo muito a torcida aqui nos meus vídeos, coloco muito o aspecto de que o Goiás, nesse momento, o torcedor está muito machucado. Então até mesmo os torcedores que eu vejo na rua, muitos nem sequer, mesmo com o Goiás, com esse timaço, tendo uma boa montagem do elenco, uma postura, uma mentalidade diferente dos últimos anos, o torcedor ainda assim não quer saber do Goiás, Então, nisso daí, eu entendo o torcedor estar magoado pelas últimas 10 temporadas, não ter aquela paciência como, por exemplo, teria em 2007, em 2008, não é o cenário do Goiás hoje. Porém, o Paulo Baia não é o responsável por isso, nem esses jogadores que estão agora, e o Paulo Baia chegou para ser apenas um jogador para composição do elenco. Só para a gente ter aqui, colocar as cartas na mesa, Paulo Baia era para ser no máximo, como está sendo o Luiz Henrique agora, um jogador para entrar no segundo tempo, passar raiva no torcedor e pedir o mais rápido possível para o Juninho retornar para não precisar ter que colocar o Luiz Henrique todo jogo, Com todo respeito ao jogador, mas era basicamente essa a intenção da diretoria, um jogador jovem, poderia crescer aqui, um empréstimo até o final do ano, com uma possibilidade de ficar para as próximas temporadas. Nada disso, Paulo Baia em 20 jogos marcou 13 gols
e deu 2 assistências. Aí o que eu posso entender do torcedor? Ele pode estar vaiando, porque de fato ou o Paulo Baia está jogando mal nos últimos jogos, beleza, não é um jogador espetacular. Aí o torcedor tem que saber também separar. Não é porque ele tem 13 gols que ele vai ter um nível de atuação, por exemplo, do Michael, do Araújo, do Alex Dias, que são jogadores que teriam, né, esses números em uma temporada. Não, Paulo Baia é um jogador que ainda está em construção. Pode vir a se tornar um jogador craque nos próximos anos? Pode, porque tem 24 anos de idade e a batida na bola é diferenciada. Porém, é natural ainda ter esses erros. Então eu coloco um combo, né, uma mistura aí dentro desses fatores. Primeiro, o Goiás não conseguiu trazer esse ponta de velocidade. Então, querendo ou não, o Paulo Baia, mesmo jogando muito mal, ele provavelmente vai continuar no time, tá? Não é o cenário de hoje, mas continuaria porque o Goiás não tem muitas opções desse setor. Poderia jogar ali com 2 atacantes, enfim, mas o torcedor pode ficar magoado nesse critério, né, de não ter trago esse jogador de velocidade e de experiência em Série A de Campeonato Brasileiro. Segundo ponto, o Goiás ainda é um time desentrosado, então é natural que as tomadas de decisões ainda tenham muitos erros, e não só do Paulo Baia, mas também do Thiago Galhardo, do Marcão, do Rafael Gava, do Dieguinho, do Sander. A movimentação, aquele cenário onde o jogador faz o toque sem nem sequer pensar, sem nem sequer olhar, por exemplo, para ver se o jogador de fato está passando em profundidade, isso demora. O Goiás tem basicamente aí 4 jogos com o Márcio Zanardi, como se fosse um começo de uma temporada. Então é o seguinte, se o Paulo Baia tivesse esses mesmos 13 gols por qualquer time na temporada passada, na Série B, por exemplo, e chegasse no Goiás com 4 jogos de campeonato goiano e tivesse 2 gols marcados, mesmo com a atuação dele hoje, o torcedor não estaria pegando no pé, tá? Eu entendo a revolta da torcida, mas como falei, o Paulo Baia não é nenhum craque, né? Então não espere dele, né, fazer 2, 3 dribles, mandar uma bola do meio de campo, tá? Não é isso, ele bate bem na bola, está progredindo até que bem, inclusive, nessa temporada, um jogador bem melhor do que foi, por exemplo, na Ponte Preta no ano passado, mas não é isso também, né? Se o torcedor tiver a expectativa de que ele vai dar show porque tem 13 gols na temporada, acaba se decepcionando. Em outro aspecto, natural os erros, um jogador que ainda é jovem e o time também está pegando o entrosamento. E mesmo, né, nesses jogos da Série B, teve ali as falhas, né, no jogo, por exemplo, contra o Ceará, apesar do golaço, ele que acaba iniciando aquela jogada de contra-ataque do Ceará, que acaba gerando o pênalti. Contra a Ponte Preta foi substituído no intervalo, contra o Cuiabá também não chegou a aparecer muito na ponta esquerda, mas contra o Brusque foi um jogador que recebeu muitas bolas, correu bem mais, teve mais dribles do que nas últimas atuações, porém a tomada de decisão final acabou não sendo acertada. Natural, porque acabou de chegar o Thiago Galhardo dentro do time e penso que o Galhardo será uma peça fundamental, tá, para entrosar esse ataque do Goiás, não só com o Paulo Baia, mas também com os outros jogadores, como os meio-campistas, né, que vêm participando bastante do comando ofensivo. Então coloco aí também uma carga de experiência, de ajuda do Thiago Galhardo no ataque do Goiás. E o Paulo Baia, né, ele pode, por exemplo, magoar, né, com o torcedor, com o Goiás. Não seria o cenário perfeito, mas pode acontecer, porque você coloca na situação dele, jogador de 24 anos, não ganha 100 mil, 200, 300 mil como os recém-contratados do Goiás, um jogador barato ainda, o cara tem 13 gols, chegou como uma promessa em 20 jogos, aí ser vaiado em quase todos os jogos, é complicado, tá? Nisso daí o torcedor tem que apoiar, porque eu entendo, não sou esse cara de tapar o sol com a peneira, aquele otimismo falso, né, o tempo todo, não sou esse personagem. Porém, se o Goiás está bem, 3 jogos na Série B, 7 pontos, mesmo que o Paulo Baia jogue mal contra o Ituano, o Goiás vença por 1-0, enfim, que seja, quando o jogador for substituído, nem que não precisa aplaudir, mas vaiar, na minha opinião, é um pouco demais. Entendo que o Goiás está mal, as últimas temporadas são muito decepcionantes, mas um jogador de 24 anos que tem 13 gols no ano não é o responsável por isso de forma alguma. Vale lembrar que até o próprio Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás, já comentou, né, que tem sim conversas com seus representantes para buscar uma renovação, até mesmo uma compra em definitivo do jogador, que pertence ao Primavera, tem contrato longo por lá, só está emprestado e o Goiás tem sim uma opção de compra, já com valor pré-fixado na assinatura do seu contrato. Tá bom? Então, se fosse olhando agora, né, a sequência do Campeonato Brasileiro, o torcedor tem que ter paciência. Né? Eu sei que é algo difícil, eu sei que em alguns jogos o torcedor ele trata como obrigação ganhar e vai acontecer. Da mesma forma como no ano passado, o Goiás perdeu alguns jogos, mesmo com um time horroroso, mas
pelo menos 1 ou 2 vezes na temporada você vai perder jogos como o Bahia em casa, o Coritiba, o Cuiabá. Não pode acontecer naquela frequência que o Goiás fez no ano passado, mas posso garantir para vocês, nem que seja 1, 2, 3 jogos nesse ano em casa, o Goiás vai derrapar, assim como também vai derrapar em um jogo fora. Nós estamos falando de um Real Madrid, uma Série B muito equilibrada, o Goiás que tem sim um elenco melhor, mas nesse aspecto ainda de pegar o entrosamento, eu vejo que é o fundamental, para encaixando isso, as coisas fluírem um pouco melhor, tá? Mas achar que o Paulo Baier ou o Thiago Galhardo vai virar o Suárez e o Messi no ataque, ou o Araújo com o Dimba, não é isso, tá? O Araújo com o Dil, tá? Sem comparação, não tem como. Não são jogadores desse calibre, mas que irão sim ajudar pra caramba o Goiás no seu objetivo atual, que é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é muito claro já desde esse momento, e sem considerar também esse avanço natural do time por conta de mais jogos, entrosamento, o Márcio Zanardi dando aí, né, já as suas ideias, e o torcedor agora, eu entendo que a revolta ainda é grande, não tem como você esquecer isso facilmente, mas fazer a sua parte. A gente que cobra tanta diretoria, agora a diretoria que tem que cobrar a gente, porque fez sim a parte, né? O Goiás tem que chegar nessa marca de 10 mil torcedores até esse jogo aí contra o Ituano, no máximo na semana que vem contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, e ter essa média de 11 mil, 12 mil torcedores, né, capacidade ali da Serrinha, desconsiderando o espaço visitante, que nessa Série B estará mais vazio do que cheio, como é no caso da Série A. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Se fosse para mim dar a solução, né, pode até ser uma opinião muito genérica, mas pedir para o torcedor ter paciência, calma, apoiar esses jogadores, são caras bons de bola, tá? Já demonstraram isso 3 soldados da Série B, e fazer a sua parte, né, indo no jogo. Se não der para ser sócio, tudo bem, mas vá aos jogos, aquele que pode contribuir também com o sócio torcedor, alcançar essa marca de 10 mil e dar uma resposta para os jogadores, para a comissão técnica, para o Lucas Andrino, para os diretores também, nesta parte financeira, tendo o apoio da torcida. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Pix Brasil, R$20 de graça, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!